Boa noite. Nós vamos dar continuidade a um estudo que nós começamos há 2 semanas atrás. É uma série que eu estou chamando As Características de uma Igreja Saudável. E nós vamos estar trabalhando, eu acredito que alguns domingos com este tema, porque nós estamos vivendo dias onde realmente nós precisamos ser capazes de identificar aquelas características que representam uma igreja saudável. Porque tem muitas coisas acontecendo no meio do povo de Deus que não se encontra nas Escrituras. São coisas humanas, são tradições humanas, são ensinamentos equivocados. Então nós precisamos fazer uma limpa e realmente procurar extrair aquilo que é essencial e puramente bíblico. Por isso que eu não vou ter pressa nesta série, porque eu acredito que no final dela nós teremos alguns pontos que nós vamos poder então usar para identificar na nossa própria vida, na nossa congregação e na igreja em geral, aquilo que realmente está alinhado com as Escrituras e aquilo que não está. E com isso fazermos uma limpa doutrinária e prática também da vida cristã. Bem, segundo as Escrituras, o que é uma igreja saudável? Para definirmos as características de uma igreja saudável, primeiro precisamos de um conceito saudável de igreja. Vimos no início desta série que a igreja ela pode ser conceituada da seguinte forma: a igreja é um grupo de pessoas dentre todos os povos e nações, de todas as eras, regenerados e unidos a Cristo Jesus e entre si, pelo batismo nas águas e a habitação do Espírito Santo. Este é o melhor conceito que eu consegui formular, baseado em tudo aquilo que a Bíblia fala sobre a igreja. A forma como Deus organizou a igreja foi muito simples. Aliás, o formato, o modelo que o Espírito Santo nos deixa nas Escrituras, principalmente nas cartas de Paulo, é um modelo tão simples que há certos teólogos que chegam a dizer que a Bíblia não deixou modelo algum. Que a igreja fica livre para criar o seu próprio formato, porque a Bíblia não contém formato algum. Mas não é verdade. Há um formato bíblico para a igreja. Há um modelo de como a igreja deve funcionar, como o povo de Deus deve se organizar. Este conceito está nas Escrituras. Apenas é um conceito tão simples que a gente acaba se atrapalhando. E por que um conceito simples de igreja? Porque um conceito simples de como ser e viver igreja. Porque a igreja, ela precisa ter um modelo, o povo de Deus precisa viver de uma maneira que isso se encaixa em qualquer cultura, em qualquer época ou era. Tem que ser um modelo tão simples que lá na Índia eles conseguem ser igreja. Tão simples que lá no Oriente Médio eles conseguem ser igreja. Tão simples que lá na Europa, ou lá na África, ou aqui no Brasil, se consegue ser e viver igreja. O que na verdade nós temos visto aqui no Brasil é um modelo não bíblico, mas um modelo americano de igreja. Um modelo ocidental de igreja. Um modelo que vem lá da Europa e é transformado na América e daí importado pelo Brasil. É um modelo mais complexo e que acaba então atrapalhando e confundindo aquilo que deveria ser simples. Então, o meu objetivo é voltar a esta simplicidade.
E o que a gente faz com aquelas partes mais complexas? A gente respeita. Entendeu? Desde que elas não sejam contrárias às Escrituras, estas práticas podem continuar. Desde que não sejam contrárias às Escrituras. Mas é importante a gente poder distinguir. Não, isso aqui é um modelo humano. Isso aqui é uma tradição humana. Isso aqui é uma prática humana. Ela não é ruim. Ela apenas não é bíblica. A gente tem que botar fora? Não, se tu quer ficar com ela, tu pode ficar. Ela não vai prejudicar. Ela apenas não vai acrescentar. Porque o que na verdade vai trazer vida é aquilo que está nas Escrituras. É o modelo que o Espírito Santo deixou. Então, tu pode praticar outras coisas, desde que não contrárias às Escrituras, desde que tu pratique aquilo que está nas Escrituras. A primeira verdade que aprendemos nas Escrituras é que o Senhor, Ele fez a igreja orgânica em sua universalidade, unindo-a no tempo e no espaço pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então, Jesus, Ele é o primeiro a falar sobre a igreja. Ele só menciona a igreja 2 vezes. A primeira vez que ele menciona a igreja, ele fala da igreja universal, constituída de todos os crentes de todos os tempos, a família de Deus que está no céu e que também está na terra. Esta igreja universal, ela é orgânica, ela não é organizacional, ela não é institucional. Um povo que segue a Jesus, é o seu corpo, é a sua noiva, é o templo do Espírito Santo, é a casa de Deus. Essa igreja universal, ela é orgânica, ela funciona como um organismo. E o que a mantém unida é o Espírito de Deus agindo nela e através dela, e o conhecimento e a obediência à palavra de Deus. Por isso que há 2000 anos atrás, quando Jesus fundou a igreja, quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, e todos falaram em línguas, e num só dia 3.000 se converteram, ali nasceu a igreja. E aquela mesma igreja, de 2000 anos atrás, ela tem percorrido os séculos, e ela não tem mudado. Ela continua sendo a mesma. O diabo tem tentado destruí-la, o diabo tem tentado apagá-la, o diabo tem tentado desvirtuá-la, o diabo tem tentado fazer dela uma instituição, mas não adianta. O Espírito Santo, ele é responsável pela igreja, ele está preparando a noiva. Diz lá em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. Então o Espírito Santo, ele tem este zelo, ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho para cuidar da igreja, para preparar a igreja para a volta de Jesus. Então o Espírito Santo, ele garante que essa igreja universal continue através dos séculos. E a palavra de Deus garante que ela nunca venha a se desvirtuar, que ela nunca venha a se perder. O que seria de nós se não fosse pelas Escrituras? A mesma Bíblia que foi usada pela igreja primitiva é a Bíblia que nós usamos hoje. E essa palavra, ela contém tudo o que nós precisamos para andar segundo o propósito eterno de Deus. Então, o Espírito e a palavra é o que mantém a igreja universal organicamente unida. Em Efésios capítulo 4, versículos 3 a 6, diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
Veja bem que Paulo está falando aqui da igreja universal. E ele está dizendo que é o Espírito que a mantém unida. É o Espírito que a mantém andando de forma orgânica e viva e eficaz. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, e a palavra perfeito significa maduro, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está aqui, as Escrituras é o que garante que o homem cristão irá amadurecer. É o que garante que o homem cristão será habilitado. Quando eu digo homem, eu quero dizer homem e mulher. Será habilitado para toda boa obra. É através das Escrituras que nós somos ensinados, somos educados. Quando necessário, somos corrigidos e repreendidos. E uma das coisas que o inimigo mais tem atacado no século 21 é exatamente a palavra de Deus. Ele fez isso no início do século 20. Através do liberalismo, que hoje se chama de igreja progressista, que questiona a inspiração da palavra de Deus. Então, como nunca, nós precisamos nos apegar à Bíblia e às verdades contidas nela, como nunca nós precisamos conhecê-la, porque é ela que irá nos guardar do erro, nos guardar da mentira, num tempo onde o espírito do engano avança sobre toda a terra. Ele acompanha o espírito da iniquidade. Nós sabemos que esse espírito de engano, ele vem junto com o anticristo, e que muitos serão enganados. O que vai nos guardar e nos manter seguros é esta familiaridade que nós temos com a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo através da palavra de Deus. Ele podia ter usado a sua autoridade, ele podia ter usado o seu poder, ele podia ter usado a sua força de vontade, mas para servir de exemplo, ele usou a palavra de Deus e venceu o seu inimigo. Todavia, a igreja universal, para que ela possa funcionar aqui na terra, ela precisa se organizar. Então, ele também fez a igreja organizacional em sua manifestação local, através de uma liderança plural constituída de anciãos. Não tem como nos reunirmos todos no mesmo lugar. Por isso que Paulo fala em igreja de Deus, quando ele está falando da igreja universal, e ele fala em igrejas de Deus, quando ele está falando nas igrejas locais. Lá em Apocalipse, quando ele fala das 7 igrejas da Ásia, ele está falando de 7 igrejas locais. Paulo escreveu para diferentes igrejas locais, cada uma com seu problema, com a sua característica. Então, a igreja universal, Deus admite que ela se divida em grupos menores por uma questão geográfica, por uma questão física. Ele quer que o povo dele se reúna em seu nome, impossível que todos nós nos reunamos no mesmo lugar, então ele admite, mas ele estabelece os limites dessa igreja. Ele diz, a igreja ela é local, e ele define o que ele quer dizer por localidade. E ele diz, a liderança deve ser plural. E ele deixa muito claro que é uma liderança plural. E daí ele diz, e a liderança deve ser uma liderança simples, constituída de anciãos, de homens maduros na fé, chamados para cuidar do seu povo. Então, diz em Tito, capítulo 1, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Aqui está o limite, a jurisdição da igreja local. Em cada cidade
constituísseis presbíteros, no plural. E a palavra presbítero é uma transliteração da palavra ancião. É interessante que na nossa cultura não se valoriza o ancião, se valoriza o jovem. Nós vivemos numa cultura hoje que exalta a juventude e despreza a velhice. Mas nos tempos bíblicos, e ainda é assim no Oriente Médio, o ancião, ele era valorizado pelo seu conhecimento, pela sua maturidade, pela sua experiência. Tem um texto na Bíblia que diz que o jovem tem a força, mas as cãs, os cabelos brancos, têm a sabedoria. Tanto no judaísmo se toma a palavra ancião para a sua liderança, como a igreja depois toma a mesma palavra emprestada do judaísmo e toma a palavra ancião para a sua liderança. Então é uma liderança plural, composta de homens maduros na fé, experientes na fé, que tem uma autoridade sobre uma região. E essa região é limitada pelo município, pela cidade. Daí vocês vão dizer só um pouquinho, mas se só existe uma igreja em cada cidade, então como é que a gente explica o que acontece em Porto Alegre, por exemplo? Nós temos diversas igrejas em diversos locais, com diversos pastores. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Aquilo que não prejudica, Deus admite, mas quando a gente pratica aquilo que a palavra diz, tudo funciona melhor? Pois quando o Senhor olha para Porto Alegre, Ele vê apenas uma igreja. Agora, a igreja primitiva se reunia nas casas. Em Roma, quando Paulo se despede dos irmãos, ele menciona diversos grupos caseiros. Exatamente porque para o Senhor não importa em quantos grupos menores nós vamos reunir numa cidade, não importa como o presbitério é dividido naquela cidade. O importante é que a igreja da cidade tenha consciência que ela é uma igreja só. Nós precisamos ter essa consciência que nós, Chuva Serodia, nós fazemos parte de um grupo muito maior. E eu, como ancião desta congregação, eu preciso entender que a minha responsabilidade se estende aos limites do município de Porto Alegre. E eu tenho uma responsabilidade, ainda que não necessariamente autoridade, mas uma responsabilidade com todos os santos que vivem em Porto Alegre. Eu tenho colegas espalhados por essa cidade, colegas de diferentes denominações, que estão trabalhando em prol do reino, cuidando do seu rebanho. E quando o Senhor olha, Ele vê um presbitério sobre Porto Alegre. Ele vê uma igreja só. E quando a gente lê em Apocalipse, o anjo da igreja tal, depois o anjo da igreja tal, alguns interpretam este anjo como o pastor da igreja. Desculpa, nunca o pastor é chamado de anjo. Em Apocalipse, sempre que a Bíblia fala em anjo, é anjo. O que nós estamos lendo ali em Apocalipse é que aquele anjo da igreja de Éfeso, aquele anjo da igreja de Laodiceia, aquele anjo da igreja de Esmirna, é um anjo. Então nós podemos dizer, baseado nas Escrituras, que sobre Porto Alegre há um anjo que zela pela igreja do Senhor em Porto Alegre. Nós não estamos à mercê dos principados e potestades que estão sobre essa cidade, porque há um anjo do Senhor que zela pela sua igreja, que coopera com a liderança da igreja. Eu acho isso maravilhoso. Israel tinha um príncipe sobre ela, e cada igreja local também tem um príncipe, um anjo do Senhor que zela, que cuida dela. Fora os anjos que visitam os nossos cultos, como diz Paulo, que as mulheres naquela época deveriam usar um véu por causa dos anjos que frequentavam as reuniões. Tem anjos aqui hoje à noite, frequentando essa reunião conosco, além da presença do Espírito, da presença do Senhor, a presença dos seus anjos. Então isso tem que ficar claro para nós,
que a Igreja Universal está dividida em igrejas locais, que têm como jurisdição, como limite, a cidade. Agora, essa igreja, ela pode se reunir em núcleos menores, não tem problema, desde que nós tenhamos esta consciência, que eu sou membro da igreja em Porto Alegre. Se Paulo fosse escrever para Porto Alegre hoje, ele não ia escrever para a Chuva Serôdia, ele ia escrever para a igreja em Porto Alegre, e todos os anciãos da igreja de Porto Alegre, e talvez ao anjo de Porto Alegre. As palavras presbítero, que significa ancião, bispo, que significa supervisor, e pastor, que significa cuidador, são todos sinônimos, se referindo ao mesmo ofício. Não são títulos, mas nomes descritivos. E nós temos um problema na nossa geração, onde título significa tudo. A liderança está atrás de títulos, como se o título desse alguma autoridade espiritual. Ela pode dar alguma autoridade hierárquica, mas a autoridade espiritual vem do Senhor e não vem de um título. Então tem pessoas carregando título que não deveria ter. E talvez tem outros que deveriam estar na liderança da igreja que não estão porque não tem título. Então essa questão dos títulos é muito sério. Jesus, ele fala em Mateus o que ele pensa sobre títulos. Ele diz: a ninguém chame de pai, a ninguém chame de mestre, porque você só tem um mestre, porque você só tem um pai. Jesus é muito claro. Daí vocês vão dizer: então tu é contra títulos? De novo, querem usar títulos? Não tem problema, desde que tu entenda que não é um título, mas um ofício, é um chamado. Não é o título que te dá esse chamado, é o chamado que te dá esse título. Então, biblicamente, não deveria ser pastor Wilson, nem presbítero Wilson, nem bispo Wilson. Biblicamente deveria ser apenas Wilson. Mas agora, se vocês querem me chamar de pastor Wilson, ou de bispo Wilson, ou de presbítero Wilson, ou de ancião Wilson, eu não tenho problema com isso. Porque eu entendo que o que interessa é se eu tenho um chamado, e se eu estou cumprindo esse chamado de liderança no meio da igreja. Olha o que diz em Atos, capítulo 20, versículos 17, depois pulando para o versículo 28. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros, os anciãos da igreja. Pulando para o 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Veja bem, é o Espírito Santo que constitui. Bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora vamos traduzir as palavras. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Daí Paulo diz para estes anciãos: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para pastoreares, para cuidares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, vocês estão percebendo a simplicidade? Agora, além dos anciãos, a Bíblia também fala em diáconos. E os diáconos, eles são auxiliares dos anciãos, eleitos para este fim, auxiliar. Então diz em Atos capítulo 6, versículos 2 a 4. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria.
aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja bem, a liderança de Jerusalém, ela era composta de anciãos. Agora, a igreja tinha crescido tanto que eles não tinham condições de cuidar de tudo, e nem era a função deles cuidar de tudo. Então, inspirados pelo Espírito Santo, eles convocam outros homens que não são chamados para ser anciãos, mas são chamados para ter liderança na igreja e para auxiliar, para ajudar. Então, o número de anciãos sempre será menor e o número de diáconos sempre será maior. Eu diria que todo aquele que cuida de um pequeno grupo é um diácono, é um pastor caseiro, é um líder que auxilia, porque eu não poderia pastorear a congregação estando presente em cada pequeno grupo. Então, o Senhor está levantando entre nós, casais, homens, mulheres e jovens, para liderarem esses pequenos rebanhos. Eu diria, esses são os nossos diáconos. Tem outros irmãos que estão sendo chamados para diferentes funções entre nós, diferentes ministérios, estão à frente de diferentes ministérios. Eu diria, estes são os nossos diáconos. E quando Paulo fala nos requisitos de um ancião, lá em Timóteo, e dos requisitos dos diáconos, ele menciona também as diaconisas. Ele fala em anciãos, ele fala em diáconos, ele fala em diaconisas. Então aqui a gente vê que, sim, tem mulheres que podem exercer liderança na igreja, desde que debaixo da liderança de homens. Então esses diáconos, eles completam esta organização simples. Então diz em Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Aqui nós temos, meus irmãos, no que constitui uma igreja local. Uma igreja local, ela é constituída de anciãos, diáconos e membros. E sabemos que esses membros, cada um tem uma função no corpo, não são espectadores, não são consumidores, são ministros, como diz lá em Efésios 4, que nós vamos estudar mais adiante, cada um exercendo o seu ministério para a glória de Jesus, para a edificação da igreja. Terceiro, Deus também fez da igreja uma igreja missionária. É uma igreja missionária através dos apóstolos, que são plantadores de igrejas, evangelistas, que são grandes proclamadores do evangelho, e o testemunho pessoal de cada um de nós, a grande comissão. Então, quando nós entendemos que a missão da igreja, a missão do povo de Deus, como agentes do reino, é proclamar o evangelho até os confins da terra, é plantar igrejas em todas as partes do mundo. Aqui nós temos uma máquina formidável, movida pelo óleo do Espírito. Simples, ela pode ser plantada em qualquer lugar. Lembrando que a palavra apóstolo significa, no grego, enviado. E que a palavra missionário é a mesma palavra enviado, só que no latim. Então, o que é um apóstolo? O apóstolo é um missionário. E o que é um missionário? É um plantador de igrejas. E qual a diferença entre um missionário e um evangelista? O evangelista não planta igrejas. O evangelista, ele vem com sua campanha evangelística, ganha multidões, e depois Jerusalém chama Pedro e João para organizar a igreja, porque Pedro e João são missionários. Então vamos ver alguns textos só para confirmar o que eu estou dizendo.
Em Atos, capítulo 13, versículos 1 a 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E daí dá o nome desses profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, que nós conhecemos por Paulo. Provavelmente estes homens são os anciãos de Antioquia. Vocês concordam comigo? A função deles é que eles eram, na sua maioria, profetas e mestres. Essa era a função. Mas o cargo deles era de ancião. Eles eram responsáveis pela igreja. Eles eram a liderança da igreja local. Só que alguns entre eles tinham um chamado profético. Outros entre eles tinham um chamado de mestre. Adivinha onde estava Paulo nesta colocação? E eles estão orando, estão ministrando ao Senhor. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Qual era a obra para o qual o Espírito tinha chamado Paulo e Barnabé? Para serem missionários. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram ou os enviaram. Lá foi Paulo e Barnabé fundando igrejas. Então, deixaram de ser anciãos para se tornarem missionários. O ancião, ele é fixo. O missionário não. Ele funda igrejas. Tu mata um missionário se tu fixa ele num só lugar. Porque o papel dele é fundar igrejas. Agora vamos falar sobre o evangelista, que é diferente do missionário. Lembra que o missionário ele funda igrejas, agora o evangelista não. Se ele tentar fundar uma igreja, ele vai fazer uma cacaca. Porque ele é dinâmico, ele é carismático, e ele é dos sinais e das maravilhas. Então diz a respeito de Filipe, Atos capítulo 8, versículos 5 em diante. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões, veja bem que o evangelista ele atrai multidões, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Esse é o evangelista. Ele reúne multidões. De que forma? Através dos sinais e maravilhas que ele realiza. Mas olha o que diz a partir do versículo 12. Todos que deram crédito a Filipe iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Olha a colheita que Filipe está tendo em Samaria. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então não foi Filipe que fundou a igreja de Samaria. Foi Pedro e João, que eram missionários, apóstolos. E Filipe, o Espírito Santo pegou ele e transportou ele lá para o deserto para ganhar o eunuco. Agora, em Atos capítulo 8, versículo 4, diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Quando Estevão foi perseguido e morto em Jerusalém, a igreja de Jerusalém se dispersou. Mas a palavra de Deus registra esta peculiaridade: por onde os crentes foram, eles testemunhavam de Jesus. E foi por causa disso que lá em Antioquia, alguns gregos se converteram. Barnabé foi mandado para lá para ajudar como ancião. Ele procurou Paulo, chamou Paulo, Paulo se tornou ancião em Antioquia. Uma igreja se formou lá. E depois Deus manda Paulo e Barnabé para outros lugares. Isso não é lindo? Isso é a igreja, essa forma simples do Espírito se mover. A igreja ela é móvel,
Ela não é estanque, ela é muito mais parecido com o tabernáculo do que com o templo. Ela é móvel, ela é flexível, ela é adaptável. Porque a sua estrutura, a sua organização é simples, aplicável em qualquer lugar, em qualquer momento. A pandemia não consegue parar a igreja, a perseguição não consegue parar a igreja. Porque quando a perseguição vem contra a igreja se torna subterrânea e ela continua existindo. Um dos lugares onde a igreja mais cresceu na história contemporânea é na China, durante o pior da perseguição. Porque a igreja na China descobriu esse formato simples. A igreja universal, dividida em igreja local, que tem uma liderança plural, composta de anciãos e diáconos, com uma visão missionária. Esta é a igreja. Esta é a igreja de Jesus Cristo. Amém? Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.